Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, shiur número 71. A gente segue Siman Kuf Samech Aleph 161, Siman 161, agora Alachot 21 a 25. Então, a gente está seguindo nas leis de Hatzitza. E a gente falou no último shiur em relação a pinturas e coisas. Então, está escrito aqui na Alachá 21 que se a pessoa mexeu com rimonim, com romãs, ou com algum outro tipo de noz, de fruta seca, etc., e que depois que ele trabalhou com isso, as mãos deles ficaram um pouco pretas, mas não é que elas estão pretas que tem alguma sujeira que ele lava com a mão, e sim é algo que foi absorvido pela pele. E já que foi absorvido pela pele, isso não é considerado Hatzitza. Agora, se a pessoa sujou a mão e com tinta, alguma coisa, e secou, de modo que tem ali alguma camada de substância de tinta sobre a mão dele, aí isso, obviamente, é Hatzitza. E aí ele precisa lavar a mão, limpar, tirar essa Hatzitza para depois poder fazer Netilat Yadayim. Mas se depois que ele lavou a mão, tirou o excesso de tinta, ainda fica algo que penetrou dentro da pele dele, então aí já é o suficiente para não ser mais Hatzitza e já é permitido a pessoa fazer Netilat Yadayim. Por quê? Seguindo a mesma regra que a gente falou no fim do shiur anterior. Tinta, algum tipo de pigmento que está absorvido embaixo da pele, não tem problema de Hatzitza. Quando eu tenho uma camada sobre a pele, aí sim tem problema de Hatzitza. Então a mesma coisa segue aqui. E aí quer dizer, igual a gente já falou antes, que se a pessoa pintou alguma coisa com rena, que não tem mamashut, então aí não tem problema de Hatzitza, como a gente falou nas alachot anteriores. E aqui na nota, ele traz que esse caso de que a pessoa mexeu com rimonim, com romãs, ou com outras frutas e que acabou deixando as mãos pretas, o Rav Ovadia Yosef traz isso em relação a uma mulher que quer fazer mikveh. E aí, como a gente falou, várias das leis aqui de Hatzitza são ligadas com as leis de mikveh. E mesmo assim, está escrito na alachá que se ela mexeu nessas coisas, está com a mão ali um pouco enegrecida e ela quer ir no mikveh, escreve o Rav Ovadia Yosef que não tem problema de Hatzitza, já que não tem uma substância, alguma camada sobre a pele para interromper entre a água e a mão da pessoa. Então a água está entrando em contato direto com a mão da pessoa, isso não é considerado Hatzitza. E se a gente se apoia nisso até para ir no mikveh, mas ainda em relação a Netilat Yadayim, que é só derabanan. E esse psak também é o psak do Mishnah Brura, do Kaf HaChaim e do Ben Ish Chai. Então, por isso, a pessoa pode tranquilamente fazer Netilat Yadayim sem problema, já que a coloração que está na mão dele é algo que está absorvido dentro da pele e não uma camada que está sobre a pele servindo de interrupção. Então isso em questão às interrupções. Então, e aí a regra fica o que a gente falou no final do shiur anterior, tudo que está absorvido não tem problema de Hatzitza, se tem alguma coisa sobre, aí depende das alachot que a gente falou agora. Bom, com isso a gente encerrou tintas. Agora vamos passar para o próximo tema, que a gente vai começar a falar sobre feridas, cascas, etc., que tem na pele. Então, fala alachá 22. Se a pessoa tem algum tipo de machucado, e aí machucado normalmente cria uma casca em cima dele, e enquanto a pele embaixo da casca cicatriza, essa casca fica ali nele. Então está escrito na alachá que essa casca não é considerada Hatzitza. Da mesma maneira também, se tem pus ou algum tipo de coisa que saiu e secou do lado
do lado do machucado, isso não é considerado Hatzitza. Por que não é Hatzitza? Ele falou, já que a pessoa não faz questão de tirar essa casca, ao contrário, tirar a casca para ele vai causar dor e sofrimento, então por isso ela não é considerada Hatzitza e ele pode fazer Netilat Yadayim normalmente sobre essa ferida. Na nota ele traz que esse é o psak do Rema, conforme explicado pelo Mishnah Brura e pelo Kaf HaChaim. Agora, o Kaf HaChaim traz qual que é o caso de uma pessoa que, apesar da dor, pretende raspar ali a casquinha. Quer dizer, mesmo que vai incomodar ele, mesmo que vai ser dolorido, vai ser sofrido para ele, ele pretende rasgar a casquinha. Será que, a partir desse momento que ele pretende rasgar a casca, pretende arrancar ela de lá, ela se torna Hatzitza, ou ainda não, ela é parte da pele dele, parte do corpo dele, então não é considerado Hatzitza. Então o Kaf HaChaim traz que, enquanto ele não tirou na prática, a gente, mesmo que ele decidiu, olha, quero tirar, etc., a gente, o Kaf HaChaim fala que, já que é dúvida, mesmo que ele não tirou ainda, mas ele pretende tirar, fala o Kaf HaChaim para fazer Netilat Yadayim sem o nome de Deus. Quer dizer, quando ele for fazer a brachá, não fala o nome de Deus, porque na dúvida se ele vai tirar ou não vai tirar. O Halakha Brura traz vários poskim que liberariam até fazer Netilat Yadayim por Shem Hashem, mas ele traz também alguns que consideram isso como Hatzitza, e no Halakha Brura o assunto ficou meio indefinido. Ele não chegou numa conclusão, ele ficou ali meio inconclusivo, e por isso, na prática, o ideal é evitar. Mas para que a pessoa vai tirar uma casquinha que se vai trazer dor para ele? Então, na prática, o ideal é evitar entrar nessa situação. O Halakha 23 traz que, se a pessoa tem algum tipo de verruga na mão, verruga ou tem alguma pele descascando, então isso não é considerado Hatzitza, não tem problema para Netilat Yadayim, pode fazer Netilat Yadayim normalmente em cima da pele ali, da verruga, de qualquer maneira. E aí, o porquê dessa halakha? Então, está escrito aqui que a gente considera a verruga como parte da mão. A pele descascando, melhor ainda. Por quê? A pele é continuação da pele dele. Quer dizer, ela começou a descascar, mas ela é continuação da pele dele. Entra água de um lado, entra água do outro. Então, tudo entrou em contato com a água, nada, não interrompeu nada para o quê? Então, por isso, a pele não tem problema. E por mais que já saiu bastante, e ele pretende ali terminar de tirar, ele falou, enquanto ela está presa na mão, é considerado parte dele e não é considerado Hatzitza. A mesma coisa se aplica se a pessoa está queimada de sol, né, acabou pegando muito sol e a pele começou a descascar, e tem aqueles pedacinhos da pele que estão descascando, que não são considerados Hatzitza. O que está preso na mão, está preso na mão, o que está solto, vai cair ali na água, então não tem problema de Hatzitza. E além disso, sobre todas essas pelinhas, tanto a pelinha que está descascando ali do lado da unha, como a pelinha que está descascando porque ele ficou com a pele seca, ou por causa de queimadura de sol, todas essas pelinhas, normalmente a pessoa nem faz questão de tirar, porque ela acaba caindo sozinha. Então não é que a pessoa vai lá e esfrega e faz alguma coisa para tirar. Essa pele cai sozinha, então por isso ela não é considerada Hatzitza. Na nota, ele traz aqui que, assim, esse é o psak do Chokhmat Adam, e o Rav Ovadia Yosef trouxe isso lá Halakha. E aí, quer dizer, o psak do Chokhmat Adam é mesmo em relação à mulher que vai no mikve, mas ainda em relação a Netilat Yadayim, que é só de Rabanan.
Agora, os poskim discutem, aí na continuação da nota ele traz, o Shurei Shevet HaLevi, o Rav Wosner, ele traz que se tem um pedaço de pele que é um pouco mais comprido, e tá um grande pedaço de pele que está solto ali, aí o Rav Wosner Choshesh que isso sim é Hatzitza. E aí por isso ele fala que o correto é, antes da mulher entrar no mikve, ela justamente tirar e cortar esse pedaço de pele. Assim, já garante e não faz que é Hatzitza. Boa parte dos poskim discorda dessa opinião do Rav Wosner e boa parte dos poskim fala que, no fim das contas, isso é parte da pele da pessoa. Tá solto, tá não sei o que, ele vai tirar. Pô, tem uma sujeira que ele pretende tirar? Eu falo que é makpid, que a pessoa é makpid e por isso é hatzitza, etc. Aqui é parte do corpo da pessoa, mas o Rav Wosner considera isso como hatzitza. Apesar de que o próprio Rav Wosner escreve que se a pessoa só se tocou disso no Shabat e a mulher precisa ir no mikve no Shabat, dá para se apoiar e não considerar isso como hatzitza. Mas se acontecer isso durante a semana, que a mulher pode, sem nenhuma dificuldade, cortar, arrancar essa pele, o Rav Wosner fala que o correto é agir dessa maneira. Mas isso toda essa discussão em relação a mikve, em relação a Nitrat Yadayim, que é de Rabanan, é mais cala. A gente viu que o Rav Wosner, até em relação a mikve, quando não tem outro jeito, ele deixa se apoiar nisso. Em relação a Nitrat Yadayim, que toda a mitzvah é só de Rabanan, e todo o assunto de Hatzitzot, então dá para você ler aquele um pouco mais. Então, por isso, lá Halachá, em relação a Nitrat Yadayim, mesmo que for um pedaço grande de pele que está solto ali, a gente não considera como Hatzitza, e a pessoa pode fazer Nitrat Yadayim sem nenhuma restrição. Então, esse foi a nota 129 relativa a Halachá 23. Halachá 24, se a pessoa, lo aleno, lo alechem, teve um corte na mão, e ele precisou fazer pontos. Será que os pontos são considerados como... será que os pontos são considerados Hatzitza ou não são considerados Hatzitza? Então, Rav Ovadia Yosef escreve que os pontos não são considerados Hatzitza. Assim ele traz em nome do Ktav Sofer, que quando a pessoa coloca pontos para juntar as partes da pele, teve um corte, teve alguma coisa, etc., e para melhor cicatrizar, se coloca pontos, então ele falou, isso não é considerado Hatzitza. Por que não é Hatzitza? Ele falou, não só que a pessoa não faz questão de tirar, ele faz questão que isso fique. Quer dizer, pelo menos por enquanto. Às vezes faz os pontos ali, o médico fala, precisa 15 dias, precisa 3 semanas, 1 mês, etc. Mas enquanto está no período que ele precisa dos pontos ali para a ferida cicatrizar, não só que ele não pretende tirar, ele faz questão que isso fique no lugar. Então, por isso, isso não é considerado Hatzitza. Assim, o Rav Ovadia traz em nome do Ktav Sofer. E ele falou, apesar de que depois que a pele cicatrizar, etc., vai chegar um momento que a pessoa vai querer tirar isso, mas já que agora a pessoa faz questão que isso fique, até chegar o momento que chegou a hora de tirar, sim, o Rav Ovadia Yosef traz que não é Hatzitza. A verdade é que ele traz que alguns acronim discordam dele, ele traz que o Chut Shani e o Shurei Shevet HaLevi falam que os pontos sim, podem ser Hatzitza e etc. Eles pascula Halachá mais lechumra, quer dizer, tiveram uma posição mais estrita aí, proibiram a pessoa consideraram os pontos como Hatzitza, mas o Rav Ovadia Yosef fala que o principal Halachá é conforme os outros poskim, o Ktav Sofer, que os pontos não são considerados Hatzitza. Então, para reforçar a sua posição, o Rav Ovadia Yosef traz que o Shulchan Aruch, o Maran, o autor do Shulchan Aruch, no Beit Yosef, ele trouxe o Rashba, que o Rashba fala, mesmo em relação ao espinho, que a gente vai ver Bezat Hashem na próxima halachá,
que se a pessoa não faz questão de tirar, não é Hatzitza. Então ele falou, já que agora a pessoa não faz questão de tirar esses pontos, ao contrário, ele faz questão que eles fiquem aí, por isso falou Rav Ovadia Yosef, isso não é considerado uma Hatzitza. E se toda essa discussão, mesmo em relação a se é Hatzitza ou não, para a mulher ir no mikve, que a mitzvah, o problema da Hatzitza pode implicar numa mitzvah deoraita, mas ainda, e aí quer dizer, o Rav Ovadia Yosef permite mesmo em relação a mikve, mas ainda em relação a Netilat Yadayim, que como a gente está falando é derabanan, então aí com certeza dá para se apoiar na postura mais leniente e considerar que os pontos não são considerados Hatzitza. Agora, hoje em dia, tem pontos que dissolvem sozinhos. Então, o Piskei Teshuvot traz que pontos que dissolvem sozinhos, aí todo mundo concorda que não é Hatzitza, porque a pessoa nunca vai tirar. Ele coloca lá, ele fica quanto precisa ficar, e depois que terminou o tempo que ele precisa ficar, acabou, ele dissolve e ele se desfaz, então aí não tem problema. Agora ele fala assim, se a pessoa vai colocar pontos que não se dissolvem sozinhos, escreve o Piskei Teshuvot, que o ideal é que a pessoa peça para o médico usar um material que sim absorva água, para não ser Hatzitza. Mas como a gente falou anteriormente, de acordo com a posição do Rav Ovadia Yosef, qualquer tipo de ponto, mesmo que não dissolve sozinho, mesmo que não é considerado Hatzitza, já que a pessoa faz questão que ele fique ali. No fim da nota, ele traz que tudo isso a gente está falando quando a pessoa faz questão que os pontos fiquem lá. Então, digamos, o médico falou, olha, vai ficar com ponto 15 dias. Então, tá bom, durante os primeiros 15 dias, ok. Agora, se já chegou a hora de tirar os pontos, a pele já cicatrizou, já tá bom, já tá ok. A pessoa falou, volta aqui no hospital para tirar os pontos daqui a 15 dias. Passou 15 dias, o cara estava ocupado, 16, 17, 18. Pô, agora, o ponto não é para ficar ali. A pessoa pretende tirar, ele só está com preguiça. Então aí, já sim, talvez teria problema de Hatzitza, aí a pessoa já, aí nesse caso, precisa ter uma postura mais estrita, precisa leachmir. E o negócio ele precisa leachmir, porque mesmo que ele vai argumentar, olha, eu não tirei os pontos, eu quero ficar, eu não estou nem aí, posso ficar com os pontos sem nenhum problema. Eu vou responder para ele, olha, é verdade, mas a gente viu lá atrás que quando a maioria das pessoas makpid, mesmo que você não makpid, isso é considerado Hatzitza. E aí, nesse caso, depois que passou o prazo, a maioria das pessoas makpidem sim tirar os pontos. Então, por isso, ele falou, enquanto a pessoa está com os pontos, ele precisa ficar com os pontos, não é Hatzitza, pode fazer Netilat Yadayim tranquilo. Depois que já venceu o prazo, aí já é mais problemático, e seria a Hatzitza, a pessoa não pode fazer Netilat Yadayim com os pontos ali. Então, isso em relação a pontos. Agora, Halakha 25, se a pessoa tem um espinho enfiado na mão, então, se a ponta do espinho aparece para fora, então normalmente as pessoas makpidim, e isso é considerado Hatzitza. Se o espinho já entrou muito para dentro, que a ponta dele, né, quer dizer, a ponta entrou para dentro, mas a outra ponta de trás não está aparecendo para fora acima da carne, aí normalmente a pessoa não makpid, e aí ele pode fazer Netilat Yadayim, mesmo sem tirar o espinho. Então, isso a gente continua um pouquinho as halachot de Hatzitza, ali em relação ao espinho, depende, se ele está muito afundado, que ele não aparece para fora, ele não é Hatzitza, eu posso fazer Netilat Yadayim sem restrição. Se ele está para fora, aí eu preciso tirar o espinho. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch.